Olá, prosseguindo aqui com a painel da tarde. Temos aqui a presença da São Martinho, através do Agenor Pavan, vice-presidente de operações da São Martinho, e o Felipe Vicchiaco, o CFO e também o diretor de relações com investidores. Né? A minha relação com a companhia ela é longa, né? Eu já contei em algumas resenhas a minha história. Eu estudei agronomia em Jaboticabal entre 77 e 81, e a São Martinho estava lá, a gente costuma dizer, no quintal de Jaboticabal. Pradópolis fica lá, eu acho que uns 11 quilômetros do centro de Jaboticabal, e o Agenor foi meu vizinho de República, acho que é a Avenida São Paulo, não sei se é esse o nome, lá na Nova Jaboticabal, é a nossa República Casa Branca, né? Era só, às vezes o Agenor aparecia ali para jogar truco com a gente. Então, estamos aqui novamente presente. E várias vezes eu ia para São Paulo, atrás dos caminhões da São Martinho, carregando cana. Sempre brinquei aqueles dojão a álcool que existia no passado. Então, bem-vindo aí. Então, São Martinho, 44 anos, faz parte da minha história. Né? Então, o Agenor, formado pela FEI em 86, passou lá na Copersucar, né? Especializou em engenharia de álcool e açúcar. Também fez uma formação na GV, em Ribeirão Preto, em Ohio. Também liderou a atividade lá da usina Boa Vista, em Goiás, que era uma associação com a Petrobras, e tem uma longa vivência aqui no setor de etanol. E aí o Felipe, também formado aqui pela administração pela FAP, com MBA na INSPER, está há mais de 20 anos na área financeira, então trabalha também com fusões e aquisições e controladoria, passou na Arthur Andersen, também trabalhou em banco, no BBA, Bradesco, então tem uma longa experiência também na área financeira, né, em corporate bank, então é o nosso contato próximo aqui na São Martinho, então também olhando aí oportunidades de aquisições e fusões, né, então prazer tê-los conosco, né? Então, desculpe ter atropelado um pouquinho o tempo, mas sejam bem-vindos e, por favor, o Agenor ou o Felipe possam iniciar a sua apresentação. Obrigado a vocês. Claro, obrigado, Werner, pelo prazer nosso aqui. Uma honra da São Martinho estar presente nesse evento de vocês. A gente conversa há bastante tempo aí já, vocês são grandes investidores da São Martinho. Obrigado novamente aí pelo convite. A ideia aqui é a gente iniciar com uma apresentação rápida sobre a São Martinho, né? São 4, 5 slides apenas para dar um panorama geral da companhia, né? Quem é a São Martinho, qual o nosso tamanho, né? E depois a gente abre aí para perguntas e respostas, assim, para elaborar um pouco melhor, tá? Vamos lá, então? Pode ir para a próxima, para a página 3, por gentileza? Bom, isso aqui, no primeiro slide, a gente fala um pouquinho do tamanho da companhia, né? A São Martinho atualmente tem uma capacidade de moagem de 24 milhões e meio de toneladas de cana, aproximadamente, produzindo até 1,6 milhão de toneladas de açúcar, 1,3 bi de litros de etanol e cogerando aí até 1 tera de megawatt-hora de energia todo ano, né? Esse tamanho de moagem, né, dependendo aí do preço do produto, né, do açúcar, do etanol e da energia, coloca a gente com faturamento aí entre 4 e 5 bilhões de reais, né? Com 70% da cana, né, que a gente processa hoje é cana própria, né, em parte dela em terras próprias e parte em terras arrendadas, e 30% são canas de terceiros de fornecedores de cana, né? Nós temos dentro do grupo 55 mil hectares de terras, que está dentro da companhia, né? Essas terras valem entre 3 a 4 bilhões de reais, né? Dependendo aí da região, né? E o mix de açúcar e etanol que a gente faz, quando o preço de açúcar está mais favorável, a gente vira para 50% açúcar,
E quando o mix de etanol está mais favorável, a gente vira para 65% etanol, né? Por que nosso mix de etanol é maior? Porque nós temos 4 unidades produtoras, né? 3 unidades em São Paulo, uma em Goiás, e a unidade de Goiás, que é a usina Boa Vista, ela só produz etanol. É por isso que quando a gente vai para o mix mais alcooleiro, a gente tem aí 65% de mix para etanol, né? Nossa cana é 100% mecanizada. E um rápido highlight aqui dos números da companhia. Temos um faturamento aí nos últimos 12 meses de 4,3 bilhões, EBITDA de 2,2 e um lucro líquido de 862 milhões de reais, valor de mercado aí no dia 25 de maio era próximo a 12,2 bilhões de reais. Eu lembro que quando eu entrei na São Martinho em 2006, né, um pouquinho antes da gente fazer o IPO da companhia, né, a IPO foi realizado lá em 2007. O pricing do IPO, na época, 2007 foi um ano fantástico do ponto de vista de número de IPOs, né? O pricing a ação estava em torno de 2 bilhões de reais de market cap, né? Então, nessa jornada aí de 15 anos, a gente conseguiu aí multiplicar por mais de 6 vezes o market cap da companhia e crescer a companhia, que na época moía alguma coisa próxima a 8 milhões de toneladas, para 24 milhões de toneladas atualmente, né? E na época também não tinha quase nada de cogeração de energia, e a gente veio investindo aí ao longo do tempo, né, para estar crescendo também nesse segmento, que é um segmento sustentável e que gera um retorno bastante atrativo, né? Pode ir para o próximo slide, né? E aí, quando a gente olha um pouco uma janela mais curta de tempo, aí da safra 10-11 até a safra atual, né, a gente cresceu aí 10 milhões de toneladas, né, sendo que a maioria do crescimento do volume aplicado foi via M&A, né, você está falando aqui próximo a 1 bilhão de reais de M&A, né, e o restante foi brownfield e ajustes que a gente fez na indústria, né, e atualmente a companhia tem 24,5 milhões de toneladas de cana processada. Esse dá um crescimento aí médio aí de 6% ao ano. Lembrando que durante esse período o setor passou por grandes desafios, né, do ponto de vista de preço, né? Muitas empresas do setor foram para a recuperação judicial nesse período. Os preços estavam bastante baixos, o governo controlava o preço da gasolina, que é um fator importante aí para as vendas de etanol, e acabou que prejudicava muito a rentabilidade da companhia, né, e do setor inteiro. Mas a São Martinho, mesmo dentro desse cenário adverso, conseguiu crescer e crescer com rentabilidade, gerando valor, né? E agora, aparentemente, a gente está aí numa nova fase de preços, né? E agora não tem mais controle de preços, e com o preço do açúcar e de etanol num patamar bem melhor, o crescimento da companhia tende a ser muito mais do ponto de vista de crescimento de receita agora. Indo para o próximo, para a página 5, tem um resumo aqui dos últimos 5 anos, né, de como evoluiu aí o lucro da companhia, o EBITDA e a receita, né, com destaque aqui para o lucro, que cresceu nos últimos 3 anos do patamar de 300 milhões para quase 900 milhões quando a gente olha os últimos 12 meses, né. O endividamento da companhia é um dos endividamentos mais baixos do setor, com uma alavancagem de apenas 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, né? E a São Martinho é uma das poucas empresas hoje no Brasil que é grau de investimento, né, em escala global, BBB- pela S&P. Eu acho que no Brasil tem a São Martinho mais 6 ou 7 companhias apenas, e dentre elas a Ambev, por exemplo, então a gente tem bastante orgulho de estar aí sendo uma das poucas companhias brasileiras com grau de investimento, tá? E há um ano atrás a gente colocou uma política de dividendos para o mercado, né, que é no mínimo 40% do nosso lucro caixa, ou 25% do lucro contábil, dos dois o maior, e esse é um outro
com isso a gente vai conseguir distribuir mais dividendos para os acionistas nos próximos anos. Só para fechar esse slide aqui, né, esses números aqui dos últimos 12 meses, para os espectadores terem um pouco de noção, eles refletem um preço de etanol aí na casa de R$ 2,00 por litro, né, para o produtor, né, e um preço de açúcar na casa de R$ 1.500 por tonelada, né. Atualmente, o preço de etanol está quase R$ 3,00 por litro, ou seja, subiu 50% nesse período, né, dado aí um maior aumento do preço do petróleo, um aumento do câmbio também, né, e o preço do açúcar de tela, que a gente consegue ver, está alguma coisa próxima a 40% a 50% mais caro também do que os resultados que a gente mostra aqui. Então, o futuro da companhia, né, os números tendem a crescer bastante, dado aí essa boa performance de preço, né, dos principais produtos da empresa, que é o açúcar e etanol, que representa mais de 90% da receita. Tá? Por último, para a gente fechar aqui e falar um pouco, e ir para as perguntas do Werner e da equipe, né, eu queria passar 2 grandes investimentos que a gente anunciou recentemente na companhia, né, investimentos que somam aí próximo a R$ 1 bilhão, um pouco mais de R$ 1 bilhão, sendo o primeiro um investimento em etanol de milho na Boa Vista, é um investimento acoplado à nossa unidade Boa Vista, onde a gente vai expandir em mais 210 milhões de litros, 210 mil metros cúbicos de etanol lá na planta. Isso é 20% a mais de produção do que o grupo produz hoje, né? Além disso, a gente vai colocar 150 mil toneladas por ano de DDGS. DDGS é uma proteína que é vendida com um prêmio acima do farelo de soja e para alimentação animal. Isso aqui, o preço dessa proteína anda para e passo com o preço do milho, com o preço da soja. É um segmento novo que a São Martinho está entrando para participar desse mercado de proteínas também. E a gente vai comprar aí 500 mil toneladas de milho no mercado, lá na região de Rio Verde, principalmente, para estar processando e produzindo esse etanol. O investimento nessa planta são 640 milhões de reais. A maioria desse capex vai ser feito nesse ano, né, com um pedaço só para o próximo ano, e a planta deve estar pronta entre agosto e setembro de 2022 e operar aí já a partir de 2022. Os investimentos estão sendo feitos, e aí a companhia cresce aí mais 20% de produção de etanol. Além disso, tem um outro investimento importante também, que é um investimento em cogeração, que a gente anunciou há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, um capex de 320 milhões de reais, que aumenta em 208 mil megawatt-hora de energia na São Martinho, ou seja, aproximadamente 20% a mais do que eu tenho hoje. E esse projeto fica pronto no final do ano que vem também, 320 milhões de reais de capex. Tanto um como o outro são projetos que são financiados em grande parte pelo BNDES, por um prazo aí de até 20 anos, então o retorno do projeto alavancado gira aí entre 20% e 25%, tanto do milho como do leilão A-6, que é um retorno bastante interessante para os acionistas, e esses são 2 grandes projetos assim, que o capex está sendo feito agora nesse ano. Tá? Acho que esses são os principais pontos aqui da empresa, né, para atualizar um pouco todo mundo, né. A gente pode abrir agora para bater um papo aí, perguntas do Werner e da equipe dele. Obrigado, gente. Felipe, muito obrigado, né, pelo resumo aqui. Então, acho que para quem não conhece, né, ajuda bastante. São poucos slides, mas que demonstram o crescimento, né, a força financeira, né. Tivemos aí a Regina da S&P, que foi da S&P, né, o quanto é importante você estar no escala global, né, investment grade, né, permite captar recursos, é um curso bastante interessante, né. Então, Felipe, eu queria fazer uma primeira pergunta para você. Inclusive, você está relacionado, né, à atividade de fusões e aquisições, e você mostrou também que a companhia está com um endividamento realmente baixo, né, e que esses projetos, né, eles já têm o financiamento alavancado pelo BNDES, e agora, acho que, não sei se foi ontem, vocês anunciaram
uma debênture incentivada de 500 milhões, quer dizer, então, não sei se já veio ao mercado, mas mais recursos entrando no caixa da companhia. Então, dado o crescimento aí de 6 a 7% ao ano nos últimos 10 anos, né, houve a aquisição da usina São Carlos, né, houve a aquisição da participação da Petrobras lá em Goiás, e vocês também têm afirmado, né, que por mais que olhem o mercado, né, do setor, empresas que estão em recuperação judicial, eventualmente à venda, que nada foi mais interessante do que o próprio investimento orgânico, como esses projetos. Então, assim, o que a gente pode esperar nos próximos anos, né, com tanto caixa, né, com projetos alavancados? Então, a São Martinho pode se tornar uma grande pagadora de dividendos, inclusive tem lá os recursos da Copersucar, né, do IAA, se não me engano são 450 milhões por ano que entram, reforça o caixa. Então, assim, é muita geração de caixa e investimentos alavancados. Ou se não, dada nova, digamos, conjuntura de mercado, do açúcar, do etanol, o mesmo do etanol de milho, se a companhia pensa ou acha que pode ter uma oportunidade de aquisição. Inclusive, né, estamos vendo uma grande consolidação entre duas grandes empresas, se de repente o CAD pode determinar uma venda de alguma parte dessas duas grandes empresas. Bom, obrigado pela pergunta, Werner. Em relação a São Martinho, assim, de fato a companhia ela chegou num tamanho e num potencial de geração de caixa que a gente consegue gerar muito caixa mesmo no low do ciclo, né? Se a gente olhar os números da empresa, há 2 anos atrás, né, a gente estava no low do ciclo, eu vendi açúcar a R$1.000 por tonelada, né, e mesmo assim eu consegui gerar um caixa bastante robusto, né. Somado a isso, como você bem lembrou, a gente tem os recebíveis da Copersucar, do IAA, que são mais 4 ou 5 anos de recebíveis, aí, que somam mais de R$1 bilhão líquido de impostos. Então, a gente tem uma tendência muito grande de rapidamente, essa dívida líquida, se eu não investir, eu zero ela em poucos anos, tá? Então, qual que é a lógica aqui, né? O primeiro ponto, assim, a gente vai cumprir a política de pagar no mínimo 40% de lucro caixa nos próximos anos. Esse é mínimo, né? Pode ser maior do que isso, né? Então, parte da geração de caixa vai voltar para os acionistas, né? Mesmo porque se os acionistas olharem o histórico de dividend yield da São Martinho nos últimos anos, né, eu confesso que foram dividend yields baixos até, né, para uma empresa com boa pagadora de dividendo, mas a razão pela qual foi baixa é porque a gente estava num processo de investimento e de ganhar tamanho da companhia e solidez que precisava crescer e tinha investimento que a gente chama de frutas maduras que precisavam ser pegas, né, e com ótimo retorno, tá? Então, primeiro ponto, geração de caixa vai para dividendos. Porém, existem oportunidades de crescimento também, né? Então, vamos falar do primeiro, um projeto que depende menos do mercado e mais de nós, né? Esse projeto da Boa Vista, de milho, eu posso facilmente dobrar esse projeto daqui a 2 anos, né? Eu colocar mais 220 mil metros cúbicos de etanol lá na Boa Vista, né? Através do processamento de milho, com um investimento similar ao que eu estou fazendo agora, né? Então, se o projeto der certo, né, que a gente tem bastante convicção que vai dar, né, em 2 anos a gente pode tomar uma decisão e dobrar esse projeto. Então seriam mais 220 mil metros cúbicos de etanol lá na Boa Vista, e o mercado vai precisar disso, né? Mesmo com o Brasil crescendo um pouco, né, o crescimento do ciclo Otto ele é acima do PIB, e a gente percebe aí uma tendência de maior consumo de etanol, né, dada essa questão toda de sustentabilidade, tá? Então esse é um primeiro investimento que a gente que a gente pode fazer rapidamente assim que terminar esse primeiro ciclo da Boa Vista, né? Além disso, né, naquele projeto de cogeração, né, que é onde eu coloco uma caldeira com maior quantidade de pressão na São Martinho, né, a gente tira um gargalo, que é o gargalo de utilidades na usina São Martinho, e a usina São Martinho, do ponto de vista de capacidade energética, né, ela conseguiria moer 12 milhões de toneladas, né? Obviamente, a gente precisa fazer toda a parte de moenda e de produção de etanol e de açúcar, né,
mas do ponto de vista de geração de energia, com essa caldeira, São Martinho fica apta para conseguir moer 12 milhões de toneladas, né? Então, um investimento que é natural que aconteça, a gente está trabalhando nisso, né, é a gente conseguir fazer um M&A tático na região, né, e adicionar mais 2 a 3 milhões de toneladas na região, onde a gente conseguiria processar essas toneladas tanto na São Martinho, né, como na Santa Cruz, dentro do polo, que a Santa Cruz e a São Martinho, se não me engano, estão a 40 quilômetros de distância em linha reta, né, e conseguem absorver essa cana. Então, estamos falando em mais 2 milhões de toneladas de cana aí, de crescimento orgânico / M&A, né, porque naquela região, para eu conseguir mais cana, efetivamente eu preciso fazer algum M&A de cana, né. Agora, em relação à transação que você falou, né, da Raízen e que acho que é da Raízen com a Biosev, né, que está em apreciação do CAD, né, eu acho que eles têm, acho pouco provável que não seja aprovada, né, não sei, aliás, eu não sei nem se foi já aprovada, mas provavelmente vai ser aprovada, porque se você olhar do ponto de vista que a conta é muito mais de açúcar no mundo, etanol no mundo, do que na região, né? Então a gente não conta, tudo isso para dizer o seguinte, a gente não conta com isso, né, com alguma unidade lá para a gente estar comprando, porque a gente entende que que esse projeto vai ser aprovado, mas tem outras oportunidades na região para a gente tentar fechar esse gap aí de 2 milhões de toneladas de cana, tá? Então, resumidamente, crescer na Boa Vista, dobrar a planta de etanol de milho, dando certo o primeiro projeto, e olhar algum investimento tático para aproveitar essa sobra de energia que a gente tem na unidade de São Martinho. E aí, Felipe, eu queria falar mais 2 coisas que eu esqueci, até de manhã. Nós chegamos no 1 bilhão de reais sobre gestão, nossos fundos fizeram 3 anos, então São Martinho tem lá o Investment Grade da S&P, mas com os nossos 2 anos, 2 nossos fundos, que é o Delphos Income, né, que inclusive conta com os dividendos da São Martinho aí no futuro, e o Flagship e Small Caps, que também conta, né, os dividendos, a gente sempre realmente gosta muito de dividendos, mas os 2 fundos, pela primeira vez, foram avaliados pela Morningstar, que é uma consultoria, né, de fundos, é muito importante a nível mundial, e os 2 fundos, nas categorias Small Caps e dividendos, receberam 5 estrelas, que seria tipo um AAA, né, dos ratings, e com detalhe, são os únicos fundos dessas categorias, Small Caps Dividendos, que tem 5 estrelas, né? Então, tem outras gestoras, outros fundos, e na primeira avaliação, os 2 entraram já com 5 estrelas. Então, para a gente é um orgulho enorme, né, por ter feito. E São Martinho faz parte aí também dessas estrelas, que faz parte também dos fundos. Outra coisa também eu queria destacar, eu já comentei aqui de Harvard, no caso da Tupi. Quando o Harvard nos selecionou, nós entramos, depois de 30 gestoras avaliadas, 5 entraram no shortlist, e uma das definições, né, da escolha de uma gestora era visitar as empresas. Então nós fomos com eles em 6 empresas, e uma das 6 empresas foi a São Martinho. Não sei se o Felipe lembra ainda, quer dizer, isso já foi 12 de janeiro de 2010. Eu estou aqui no meu caderno de anotação, tudo em inglês, porque as perguntas eram em inglês. Eu acho que o Felipe estava lá nessa reunião. Então, também participou disso. E um evento também para nós importante, que a São Martinho ela estava já no novo mercado, já acho que uns 10 anos, e nunca teve um conselho fiscal, né? Ninguém nunca tinha pedido. Então, nós também, como minoritários, nós instalamos o conselho fiscal, tinha que ter, não sei se era 1 ou 2% do capital total, né? E depois, acho que já há alguns anos, né? Não sei se 2 ou 3 anos, a São Martinho ela decidiu, independente do pedido de instalação de conselho fiscal, ele já é permanente, né? Então, para a gente é um orgulho de ter participado da primeira indicação e hoje já faz parte da companhia, né? Tem conselheiros fiscais independentes. Então, um pouquinho da nossa história. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Agenor, né? Então, eu conheço também a história da São Martinho, uma das primeiras empresas, acho que implementaram a colheita mecânica. Quer dizer, existe uma grande perda no início, né, porque as máquinas não se adaptam, não tinha nem máquina no início, toda a sistemática, né, da cultura, plantio, tem que se passar por uma transformação,
E aí a São Martinho também veio com o projeto COA, uma iniciativa tecnológica, depois até se você quiser comentar, Genoro, o que é isso, o processo meiose também na propagação e plantio de mudas, também se você quiser comentar. E na nossa visão, o que pode acontecer, quer dizer, não sei se é uma ruptura ou uma tendência, é a utilização do biometano, que é na realidade a transformação da vinhaça, que é um subproduto, que hoje é aplicado como adubo, em transformação em biogás. E se esse biogás pode ser utilizado nas próprias máquinas ou caminhões, se isso é de fato uma ruptura, ou se de repente, bom, todas as empresas vão dominar isso, então esse ganho, digamos, até vai gerar mais CBIOS, que você vai consumir menos diesel, você vai gerar mais os ativos, os CBIOS como crédito de carbono. Mas se isso vai passar para preço, ou isso aí pode ser capturado pelas empresas com menos custo, e mais CBIOS que vão ser comercializados. Tá? Eu sei que são várias perguntas aqui, mas fique à vontade aí, Agenor, para conduzir. Boa tarde, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento da Trígono, não só pelo evento, como pelo desempenho. Meus parabéns, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, são várias perguntas, Se eu me derivar um pouco, o que você me chama para a linha aí do que você está pensando em conduzir, mas olhando um pouco, como foi falado pelo Felipe, a São Martinho vem gerando resultado mesmo na baixa do ciclo, E isso tem muito a ver, viu, com a nossa filosofia de gestão, A gente recentemente está trabalhando aqui numa mudança de mindset de ser o produtor de carbono renovável mais barato do planeta, Ou seja, açúcar, etanol e energia, mas o que pode vir aí desse carbono renovável, tem muita coisa interessante que pode ser feita ainda desse carbono renovável, Recentemente, a São Martinho, como você disse, ela tem sim a inovação no seu DNA, Já no final da década de 80, início da década de 90, a São Martinho decidiu que iria entrar na mecanização da colheita de cana. Foi uma longa jornada e isso fez com que a gente se diferenciasse, substancialmente no que diz respeito ao desempenho desse processo de colheita, cada vez mais rápido, Werner, um diferencial se torna um pré-requisito, Mas como você começa na frente e tem o compromisso de melhorar continuamente, você ainda assim continua segurando esse diferencial por muito tempo, Para te dar uma referência, em colheita, o nosso grupo hoje colhe em média perto de 850 toneladas de cana-dia por máquina, quando a média do setor é alguma coisa como 560. Se a gente pegar a nossa melhor performance, que é da unidade São Martinho, passa de 1.000 toneladas de cana-dia por uma colhedora, Isso faz com que a gente tenha, de fato, um custo de produção bastante diferenciado, A São Martinho também foi, falando um pouco dessa questão do DNA de inovação, a primeira empresa do mundo a fazer um template do SAP no final da década de 90, em 97, E agora, mais recentemente, a gente implementou 2 projetos, eu julgo sim disruptivos, viu? O primeiro deles é a MPB com meiose. MPB com meiose é um processo onde você produz a tua muda de cana, E você faz o plantio dessa muda em ruas chamada rua mãe, e depois, quando essa muda cresce, você desdobra você colhe essa cana, e planta na área ao lado, Para dar uma ideia da dimensão desse projeto, num plantio convencional, você usa 1 hectare para plantar 4 hectares. Com essa tecnologia, com 1 hectare, a gente planta entre 450 e 500 hectares. Isso significa, com economia de muda, quase uma moagem adicional de 600 mil toneladas de cana que entram na última linha, é marginal,
isso equivale a uma economia diária de mais de 5.000 hectares. E uma redução de custo no plantio da ordem aí de 17% a 20%. Né? Então, esses eventos aqui, eu estou falando de 2 processos, né, de plantio e colheita, eles já colocam a São Martinho numa posição bastante diferenciada em termos de competitividade. E aqui é um pouco da nossa filosofia também, viu, Werner? Na verdade, né, a sustentabilidade ambiental, ela é, para nós, antes de nada, uma questão de sobrevivência, né? Então, quanto mais efetivo, a poluição, numa primeira instância, ela é desperdício, né? Com esses ganhos que nós tivemos em colheita, em plantio, nos últimos 5 anos, nós reduzimos aí o consumo de diesel nesses processos na ordem de 20%. Né? Então, isso é um processo de descarbonização intensa da nossa lavoura. Né? Outro ponto que você coloca, que também é disruptivo, e esse sim ainda com um potencial enorme de ganhos que vão ser explorados por nós, esse projeto do COA. O projeto do COA foi... a minha origem é da indústria, né? E a indústria já tinha uma central de operação com processos bastante automatizados. E na agrícola a gente tinha bastante mecanização e pouca automação, né? E eu sempre desafiava o nosso time, depois que passei a ter uma atuação agroindustrial, né, da agrícola, de que a gente precisaria ter informações e tomadas de decisões mais ágeis, né? Me incomodava um pouco isso. E a gente foi discutindo, a gente montou já em 2012, né, um time de inovação com um modelo de gestão bastante interessante, e a partir desse modelo de gestão, a gente encontrou um parceiro que estava disposto a desenvolver uma conexão de 4G. E a gente foi trabalhando nisso, esse é um projeto que levou mais ou menos uns 5 anos até que todas as provas de conceitos fossem feitas e ele virasse operacional. E hoje a gente tem 300.000 hectares cobertos com uma rede proprietária de 4G, o que dá para a gente uma condição de gestão completamente diferenciada, né? A gente faz uma gestão agrícola online, né? Hoje a gente consegue avaliar o desempenho das nossas colhedoras, dos nossos equipamentos de tratos online, e a gente consegue fazer com que esses equipamentos andem muito em cima do seu ponto ótimo de operação, né? E a gente está observando ganhos muito interessantes. Esse projeto ele tem 3 vertentes, né? Uma, otimização de logística, que o nosso negócio para cada tonelada de produto acabado, a gente tem quase 10 toneladas de matéria-prima. Então, é uma logística bastante complexa, essa de matéria-prima, né? A outra vertente é de agricultura de precisão e a outra é de manutenção. A gente consegue, a partir dessa conectividade e dessa análise desses dados, né, trabalhar fortemente com analytics e começar a ter previsão e predição dos problemas de manutenção. A gente tem projetos aqui muito interessantes que integram o fabricante, concessionário e nós, como usuários, na melhor eficácia aí da manutenção. Então, e isso é só o começo, viu, do potencial do uso de dados dessa conectividade agrícola, né? A nossa visão é fazer a gestão agrícola por metro quadrado, né? E daqui deriva uma série de outros projetos muito interessantes, né, como inteligência artificial para manejo de cana, enfim. E esses projetos já estão muito bem endereçados dentro da nossa plataforma de inovação, né? Então, eu vejo que a gente comentou aqui desse viés inovador da São Martinho, essa cobertura de 4G e conectividade nessa magnitude, tenho notícia que tenha outra no Brasil, e o que vai aqui é uma avenida de oportunidades muito grande. Recentemente, a gente revisou
né? A gente reestruturou essa nossa gestão de inovação. Como commodity, a gente tinha um viés de olhar muito para dentro da companhia, não é? Para dentro dos processos. No commodity, você tem que ser bom na gestão dos processos, né? E a partir de agora, com essa transformação digital, a gente começa a olhar um pouco para gerar receita com novos negócios, né, a partir da monetização das soluções que a gente encontra para nós mesmos, né. Um exemplo disso é São Martinho, uma referência em controle biológico, isso pode ser um produto interessante para o futuro aí, né. E voltando um pouco para a tua pergunta, não sei se eu estiver me alongando demais aqui, você me só faltou a questão do biometano, do biogás, né? Se um projeto da São Martinho, se isso pode realmente traduzir em ganho, né, de meio ambiente, também ganho econômico, né? São os dois pontos. Sem dúvida nenhuma, ser bem breve aqui, né, nessa colocação, Werner. Sim, a resposta é sim. Hoje, de toda a energia contida numa tonelada de cana, as usinas mais eficientes conseguem recuperar perto de 36%, e aí não está essa conta do biogás. O biogás, para nós da São Martinho, se nós conseguíssemos biodigerir 100% do nosso biogás, né, ele tem um potencial de energia para substituir os 80 milhões de litros que nós usamos na nossa operação, né. A gente está, sim, olhando para isso. Eu acho que é um projeto que vai ganhar, eu acho que ele tem condição de se maturar rapidamente, tem alguns ajustes tecnológicos ainda a serem feitos, né? Nós já temos caminhões 100% a gás rodando, né, em caráter de teste. Nós temos 2 das nossas unidades, a Santa Cruz e a Iracema, que tem gate de gás, então a gente pode, inclusive, numa etapa inicial, vender esse gás para a companhia ou fazer negócios com outras empresas interessadas na compra do biogás. Então, respondendo a tua pergunta, sim, o biogás, eu acho que nessa próxima década vai ser, sim, um grande gerador de receita e de aumento de sustentabilidade da nossa produção. Aumento ainda maior, né? Vou fazer agora uma pergunta para os dois, né? E fique à vontade para responder quem quiser. Então, dentro dessa linha, né, uma vez que o biogás ele se torna uma realidade, você vai consumir menos diesel, né, e o diesel é um dos geradores do CO2, né, entre outros gases aí da atmosfera. Então, a quantidade de CBIOS disponíveis para venda, ou comercialização, monetização, estaria aumentando. Então, nessa linha de CBIOS, me pergunta assim, hoje a nossa legislação ela é muito amarrada, né, a gente até comentou de manhã no painel da ata, o valor aqui é muito baixo, né, justamente talvez pela amarração, e se o CBIO, né, ele poderia se tornar um ativo financeiro, ou mesmo uma commodity, inclusive a nível internacional. A gente sabe que o Brasil tem uma grande geração, né, inclusive na indústria florestal, né, de eucaliptos, até as pastagens também acabam capturando CO2, e a Europa é um grande, digamos, produtor de CO2, né? As economias Japão, Coreia, a China. Então, se de repente esse excesso, esse potencial de CBIOS aí que o Brasil pode produzir, se isso pudesse ser vendido também no exterior, inclusive para fundos de investimentos, fundos de commodities, fundos de hedge, né? Ou eu brinco até, é a nossa criptomoeda, de repente mais útil, mais ecológica do que as criptomoedas que também eles disseram lá, né? Acho que o Ricardo, o Roberto, que consome muita energia elétrica, né? E aqui é o contrário, né? Você está poupando, digamos, nosso ambiente e gerando valor aqui para o país e para a companhia. Deixa eu pegar essa daqui e você me complementa, Genor, só para contextualizar em números um pouco qual que é o tamanho desse mercado, né, e do nosso potencial. O Genor falou em 80 milhões de litros de diesel que a São Martinho consome. A São Martinho consome hoje um dos maiores consumidores de diesel do Brasil, né, para rodar toda a frota, uma vez que nós somos muito integrados, fazemos praticamente toda a colheita da cana. Isso significa um gasto da ordem de 300 milhões de reais de diesel, né? Então, se a gente conseguir evoluir nos projetos que o Genor comentou, né, a gente tem falando numa economia dessa ordem de grandeza, tá? O CBIO, né, como que é calculado o CBIO, né, para o público aí entender um pouco, né?
o CBIO é calculado em cima de quanto volume de produção de etanol que cada usina faz, né? Ela tem uma nota, e essa nota leva em consideração qual é a quantidade de diesel e fertilizantes que ela usa dentro da operação, né? Então, quanto menos diesel, fertilizantes ela usar na operação para produzir o etanol, maior a nota que ela tem de CBIO, ou seja, para cada litro de etanol produzido, eu tenho uma quantidade maior de CBIO que eu posso emitir e vender, porque eu sou mais limpo na produção desse etanol, né? A São Martinho, no ano passado, gerou alguma coisa próxima a 1 bilhão de litros, 1 bilhão de CBIOs aproximadamente, né? Uma produção de etanol da ordem de 900 mil metros cúbicos, tá? Nós somos um dos grupos no Brasil que conseguem gerar mais CBIO por etanol produzido, dado que em toda a nossa cadeia a gente tem, o Agenor já colocou alguns indicadores de produtividade, né? Essa boa produtividade eu consigo absorver mais CO2 e com isso eu sou premiado em ter mais CBIO, né? Esses CBIOs do ano passado foram vendidos aqui no Brasil algo próximo a R$50 por CBIO, né? Um valor bruto antes de impostos, tá? Isso significa dizer que foi vendido aproximadamente a $10 por tonelada de carbono, né? Quando a gente converte para carbono, né? A gente lê alguns relatórios de mercado, né? E no futuro, né, isso pode ser vendido a 5 vezes mais, 6 vezes mais do que os $10 que a gente vendeu esse ano, né? Só que o Brasil precisa caminhar, né, e o mundo também, no sentido de permitir que o CBIO gerado nas usinas consigam fazer um matching, sejam certificados como carbono lá fora, né? Então o potencial é muito grande, né? Se a gente consegue fazer esse projeto de biogás, além de eu reduzir o meu custo de operação, né, que os 300 milhões de reais somem, eu consigo ter uma vantagem de conseguir gerar mais CBIOs, né? Então eu tenho uma dupla vantagem: eu reduzo o meu custo e aumento a minha receita, né? Então isso olhando ao São Martinho daqui a 10 anos, né, pegando um pouco a carta da Trígono que escreveu aí recentemente, né? A São Martinho daqui a 10 anos a gente tem que buscar isso, né? E o potencial é muito grande, né? Agenor, se você quiser complementar aí, fica à vontade. Felipe, assim, só mais reforçar o que você está dizendo. Eu, pessoalmente, tenho uma convicção muito grande de que o CBIO vem para monetizar essa externalidade ambiental do etanol, né? Foi o primeiro ano, eu entendo que esses ajustes, né, nas questões regulatórias e tributárias, eles vão vir com a maturidade desse projeto, né, desse programa. Então, e certamente isso vai estimular mais investimentos à medida que o valor vai aumentando. Penso que a hora que houver aí uma aprimoração aí das questões regulatórias e tributárias, deve aumentar a liquidez, a atratividade, e isso vai incentivar muito a aumentar ainda a sustentabilidade do etanol. Eu tenho uma esperança grande de que isso vai valer sim bastante para as companhias em todos os aspectos, né? Só para colocar mais um ponto, né? Com essa questão da vinhaça, além da biodigestão, que tem um potencial enorme aí na descarbonização da operação da cana, né? A gente nos últimos 5 anos, né, Felipe, com os investimentos que nós fizemos, nós reduzimos a nossa necessidade de potássio em 50%, né, com a distribuição localizada da vinhaça, que é uma maneira racional e muito sustentável ambientalmente de distribuir a vinhaça, né? E com a biodigestão isso fica ainda mais sustentável, né? Eu queria fazer uma pergunta de mercado, assim, do açúcar, do etanol. Nós vimos até, recebi com surpresa, né, uma das consultorias dizendo que vai haver excedente de açúcar, né? Mas por safra abundante, ou boas safras lá na Tailândia, lá mais na Ásia e talvez em Europa. Mas ao mesmo tempo, a gente está vendo a Índia aqui sofrendo muito com a pandemia, né? Eles nem começaram a colheita ainda, acho que eles vão
tem problema, imagina o pessoal se movimentando, acho que são 50 milhões de pessoas que andam de trem, de ônibus, né, que se deslocam para colher essa cana. Então não sei como é que eles estão prevendo já. E aqui no Brasil, uma seca, né, a gente está com uma situação aqui de perda de 6 a 7%, né, de cana. E ao mesmo tempo, a gente está vendo também a Índia anunciar que eles vão reduzir de 2025 para 2023 a adição de 20% do etanol na gasolina, que a gente faz no Brasil. E além de tirar os subsídios às exportações. E além disso, também Tailândia, eu acho que China, Estados Unidos pode levar de 10% para 15% adicional de etanol, de repente vão precisar importar etanol. Então, assim, não sei qual a visão de vocês que é para suportar o preço do açúcar. Quer dizer, para mim, isso é tudo favorável ao açúcar, né? Se tem menos açúcar, mais etanol, né? E aí, não sei se tem superávit ainda, mas no longo prazo, me parece, o biocombustível, né, e não só no Brasil, em outras regiões, né, eles vão sustentar o preço do açúcar, né, diretamente. Qual é a visão, né, ou mesmo de curto prazo, agora a questão de clima, Índia, e também mais no longo prazo dos biocombustíveis. Essa é a última pergunta, né, mas fiquem à vontade aí, se os dois quiserem comentar. Tá bem, eu vou pegar o começo aqui, depois o Agenor complementa. Assim, a gente discorda frontalmente dessa visão que vai ter superávit de açúcar, né? Assim, como você falou bem, no curto prazo está tendo uma seca no Brasil bastante relevante. A produtividade da cana e o ATR vão cair ano contra ano, né? Isso já foi falado pela Canaplan recentemente. A gente entende que a Canaplan vai acertar, né? Somado a isso, tem a demanda de etanol no Brasil que está muito forte, né? Então isso pode fazer com que as usinas migrem mais para o etanol do que com açúcar, tirando açúcar do mercado, né? O etanol é um conversor de caixa muito mais rápido, né? Então a usina produziu etanol, ela vende no dia seguinte o dinheiro está no caixa. Então existe uma inclinação de muitas usinas que estão ainda numa situação delicada financeiramente para fazer mais etanol do que açúcar. Açúcar, a conversão do caixa é um pouco mais longa, né? E a Índia, é o que você falou bem, a safra começa em setembro, né? E é um país onde que 60 milhões de pessoas colhem a cana de açúcar e entregam na usina. Eu não sei qual que vai ser a velocidade que vai fazer isso e se vão efetivamente conseguir colher toda essa cana para estar processando, né? Então, de visão de curto prazo, a gente entende que não vai haver superávit de açúcar, né? A única coisa que eu tenho hoje é arrependimento de ter feito muito hedge para essa safra, né? Se a gente tivesse essa visão lá atrás, né, que o petróleo ia subir tanto, etc., a gente acabou vendendo hoje, tem mais ou menos 3/4 da safra vendida, né? Mas assim, a gente não vê um potencial desse açúcar cair do nível que ele está, né? E aí, para o longo prazo, você falou bem, a Índia está bastante séria nessa questão da mistura do etanol na gasolina, né? Anteciparam aí a agenda para 2023. A gente percebe uma interlocução da Única com os produtores lá para estar trocando informações de tecnologia para efetivamente implementar isso. Então, assim, a visão de açúcar é bastante construtiva, né? E açúcar, só falando, é um produto inelástico, né? Assim, hoje, quem dos espectadores vai no mercado e lembra qual é o preço do saco de açúcar? O preço é muito, muito baixo, assim, no componente de qualquer produto, né? Chocolate, uma Coca-Cola, etc., o açúcar é uma parte muito pequena. Então, mesmo que o preço suba, né, que vai subir o preço e você vai ter uma queda na demanda no açúcar, né? E o etanol, só para complementar e fechar aqui e passar para o Agenor, a gente percebe que os motores dos carros estão mais eficientes do ponto de vista de rendimento do etanol. Quem viu no domingo passado no Autosport sobre a comparação de gasolina e etanol, percebe que o etanol já está com 75% a 80% de rendimento em relação à gasolina. Então, aquele paradigma de que o consumidor ia no posto e fazia a conta dos 70%, ele está diminuindo um pouco porque os motores estão muito mais eficientes. Então, assim, o cenário é muito construtivo, né? E a gente acha que é por isso que a gente está investindo e acha que tem um futuro aí muito bom no curto e no médio prazo. Felipe, eu acho que não tenho nada a complementar, não. Acho que você deu aí todos os pontos que são relevantes sobre essa questão aí do mercado, viu?
Eu queria só falar mais uma coisa. Lembrei agora, Felipe, não sei se você lembra nós estamos falando hoje do Trigo Day, mas teve o São Martinho Day, inclusive com a Agenor participou, né, várias pessoas lá no UNIC, acho que foi dezembro de 2016, UNIC, e vocês brindaram lá, cada participante, as pessoas que foram, uma mudinha em meiose, né, que veio lá, parecia um tubo de ensaio, que tinha 2 folhinhas, desse tamanho assim, 2 folhinhas, né? Eu tenho uma casa interior lá em Tirapina, lá perto da região de São Carlos, não sei se São Martinho tem canavial lá, vocês não sabem o que virou essa mudinha, virou um canavial, já vou ser fornecedor. Então eu vou ter que comprar agora uma moenda de garapa, vou tomar uma garapa lá. E aí estamos com o jardineiro lá, não, senhor Werner, você tem que expandir isso aqui, tá? Essa torceira aqui está muito grande. Olha só, uma mudinha, você não tem ideia do que virou aquela mudinha. Né? Nem imaginei que ela fosse produzir, porque vai morrer isso aqui. Olha, você não tem ideia a força e a propagação vegetativa que teve aquela mudinha, né? 2016. Nós já temos aí com 5 anos, então se mostra, né, o poder de multiplicação. Né? Agora tomar garapa, vamos tomar garapa aí da São Martinho. Então, muito obrigado, Felipe e Agenor, pela presença, né, acho que esclareceram muitos pontos importantes aqui. A gente fica muito do financeiro, né, mas é importante conhecer as questões tecnológicas, ambientais, a questão também dos ativos que poderão se tornar ativos ainda mais valorizados, né, que eu falo assim, melhor do que criptomoeda, né, investir em meio ambiente. Então, é um grande prazer tê-los conosco, né, e sempre são convidados, Felipe, o dia que quiser, a Trigo no Connection está sempre aberta a vocês, né, também o Agenor, se quiser também participar, então seria um prazer tê-los novamente conosco. Então, obrigado a todos, né, e agora a Kepler Weber, né, que não sei se vai fornecer silos aí para São Martinho, vamos aqui começar com a Kepler, né, também dentro da linha do agronegócio. Então, tá bom. Obrigado, viu? Foi um prazer participar aqui com vocês e, enfim, fico à disposição também se precisar de alguma coisa, estamos sempre por aqui, tá bom? Um abraço. Tá joia. Obrigado, então, gente. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.